apresentação, né? Ele ia falar um pouco para a gente dar uma introdução sobre derivativos e sobre o dia a dia do banco também? Isso. É isso, então vou passar a palavra para ele. Obrigado. Bom, primeiramente, fazer uma breve apresentação. Então, como o Eduardo falou, sou formado aqui pelo Unicamp, fiz computação, turma 2005. Depois que eu me formei aqui no Unicamp, fui trabalhar em empresas de tecnologia aqui em Campinas. E aí, em 2010, eu fui trabalhar no Goldman Sachs, lá no setor de tecnologia do Goldman Sachs. Aí, durante minha carreira, eu acabei fazendo um MBA em finanças, para ter mais familiaridade com os procedimentos do banco. E aí, em 2014, eu mudei de time lá dentro do Goldman Sachs para o time de Strats, que é somente a abreviação de Strategist, que é o time que cuida bastante de derivativos. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho do que são derivativos, vou dar um exemplo, alguns exemplos simples. Obviamente é um tema bem complexo, não dá para dar um curso super detalhado, mas eu vou falar, dar uma ideia para vocês do que é derivativos e o que o time de Strats faz dentro da Goldman. Certo? Bom, primeiramente, o que a Goldman Sachs faz? A Goldman Sachs é um banco americano, tá? Ele foi criado ou fundado em 1869, tem 149 anos, é um banco bem antigo, bastante sólido, senão não teria sobrevivido tanto tempo. Foi fundado por Marcus Goldman, que era um imigrante alemão, que foi para os Estados Unidos. E aí, em 1882, o Jerome Bain entrou na empresa, chamava Samuel Sachs, e aí, 3 anos depois, mudou-se o nome da empresa para Goldman Sachs. Então, desde 1885, o Goldman Sachs tem esse nome. Então, recentemente, a gente tem bastante envolvimento de tecnologia em todas as áreas do mercado de trabalho, e isso também afeta bancos de investimento. Então, o Goldman Sachs tem bastante envolvimento e investimento em diversas áreas de tecnologia. Então, análise quantitativa, Big Data, algoritmos, Machine Learning. Então, o banco tem um investimento colossal em tecnologia e isso aumentou bastante, principalmente depois da crise de 2008. Então, cada vez mais as operações dos bancos são feitas por máquinas em vez de humanos. Isso é uma tendência que só tem a crescer e cada vez mais o banco continua investindo cada vez mais em tecnologia. A área de Strats é uma área que cresce bastante no banco. Strats especificamente é uma área que cuida da modelagem que o banco utiliza. O que eu quero dizer com modelagem? Toda vez que a gente faz uma operação, a gente precisa saber o preço dessa operação. Quanto eu vou cobrar ao cliente, certo? Então, existe um que a gente chama de modelo de precificação, certo? Então, toda operação, existe um modelo matemático que vai dizer quanto vale aquela operação e quanto a gente vai cobrar ao cliente. Então, o Strats é responsável pelo desenvolvimento matemático desse modelo, pela implementação desse modelo no sistema do banco, pela manutenção e por implementações de sistemas que utilizam esse modelo. O time de Strats não é responsável somente pelos modelos de precificação, existem outros tipos de modelo, como, por exemplo, modelos de risco. Então, toda vez que eu entro numa operação, toda operação tem um risco inerente a ela. Tá? Então, como é que eu quantifico esse risco? Então, Strats também é responsável pelo desenvolvimento desse tipo de modelo. Outro tipo de modelo são alguns que eu vou chamar aqui de modelos auxiliares. Tá? Um exemplo de modelo auxiliar seria modelos de liquidez. Tá? O que é liquidez? O banco, ele basicamente todo dia vai pagar ou receber clientes. Tá? Então, ele precisa de dinheiro em caixa para fazer esses pagamentos. E aí o que acontece? Dinheiro parado, na verdade você perde dinheiro se você está parado. Né? Se a gente for no banco sacar dinheiro e colocar embaixo do colchão, na verdade a gente está perdendo dinheiro, está perdendo juros que você poderia estar ganhando se aplicasse esse dinheiro. Então, o que o banco quer fazer? O banco não quer perder dinheiro. Né? Então, basicamente, ele quer um modelo que fale o mínimo de capital necessário que ele precisa ter parado, tá? Para conseguir fazer as operações dele, conseguir pagar clientes. Então, isso é um exemplo de modelo de liquidez que a gente, Strats, também desenvolve.
Então, basicamente, tem essas três categorias de modelos. E aí, o Stress também cuida de todos os sistemas que estão associados a esses modelos. Então, sistemas que calculam o risco durante o dia. Então, a mesa de operações ela precisa saber o risco durante o dia para tomar as decisões delas. Então, o Strats que cuida. Então, os algoritmos que vão tomar decisão de comprar alguma ação no mercado. É o Strats que cuida também desse algoritmo. Então, todos os sistemas que acabam usando esses modelos também é responsabilidade de Strats. Eu vou dar agora um exemplo de derivativo, tá? É um derivativo bem simples. Esse derivativo, como é que ele é chamado? Ele é chamado de Ford Contract. Ele é o contrato de Ford. O que é esse contrato? Esse contrato basicamente é um acordo com uma contraparte em que no futuro, numa data futura, eu vou comprar ou vender um determinado ativo. Tá? Quais as características desse contrato? Então, basicamente, eu tenho uma data pré-definida, que a gente chama de maturidade. Tá? E eu tenho um preço pré-definido. Então, no futuro, tá? Daqui 1 ano, 2 anos, eu vou falar, ó, vou comprar esse determinado ativo de você, tá? E eu vou pagar esse preço. Então, um exemplo que isso é útil. Então, vamos supor que eu estou no setor de agronegócio, eu planto soja, tá? E eu estou plantando hoje, fazendo minha plantação, e eu só vou colher a soja daqui a 4 meses, então eu tenho todos os custos inerentes da minha plantação, da colheita, funcionários e tal. Então eu tenho um determinado custo, tá? E eu não sei quanto o preço da soja vai estar daqui a 4 meses, tá? E aí pode ser que vai valer a pena eu plantar, pode ser que não vai valer a pena, pode ser que eu perca dinheiro ou não. O que eu posso fazer? Eu posso achar uma contraparte que vai entrar num acordo comigo. Ela vai comprar a soja de mim daqui a 4 meses e a gente já deixa um preço pré-definido. E aí eu já sei quanto eu vou receber. Então aí eu já consigo me planejar, eu já consigo fazer todo o meu planejamento de custo e saber se eu vou ter um lucro. Então vamos dar um exemplo. Então eu vou plantar soja, daqui a 4 meses eu vou colher, eu encontro uma contraparte. Vamos supor que eu sou um exportador, a contraparte está na China, ela vai me pagar em dólar. Então vamos dizer que a gente acordou em $20 por saca de soja. E eu vou colher 1 milhão de sacas. Tá? Então daqui a 4 meses eu vou receber $20 milhões. Então não importa o preço da soja daqui a 4 meses, eu já sei quanto eu vou receber. Então eu tiro uma incerteza, tá, da minha operação. Só que no meu exemplo, tá, eu acabei adicionando uma outra incerteza, que é o dólar. Tá, eu vou receber $20 milhões, só que meu custo é em real. Então eu tirei uma incerteza que era o preço da soja e eu acabei incluindo uma outra incerteza que é o câmbio. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um outro contrato de Ford. Tá? Eu posso encontrar uma outra contraparte e daqui a 4 meses eu vou vender $20 milhões para essa contraparte e ela vai me pagar em reais. Tá? Vamos supor que a gente fecha uma taxa de R$4 aí por dólar. Então eu vou dar $20 milhões para a contraparte e ela vai me pagar 80 milhões. Pronto, eu tirei a incerteza do câmbio. Por favor. Mas e a incerteza de saber quantas sacas você vai colher, por exemplo? Você está considerando como certeza? Sim. Aí eu não entro, aí já não vai no mercado financeiro, aí é realmente do setor do agronegócio, aí ele tem que ter uma certeza de... Existem contratos, existem derivativos que você consegue ter uma certa proteção contra isso. Não vou entrar nesse detalhe, estou assumindo que ele vai conseguir produzir 1 milhão de sacas. Então, no nosso exemplo, com 2 contratos de forward, eu tirei toda a minha incerteza, né? Tirando a incerteza da colheita, eu tirei toda a minha incerteza. Eu sei que daqui a 4 meses eu vou receber R$80 milhões, certo? Então eu consigo fazer todo o meu planejamento baseado nisso. Aqui só alguns detalhes, né? Então, o que vai acontecer na maturidade? Na maturidade eu vou entregar o meu ativo, tá? E eu vou receber o preço acordado. Tá?
existe uma variação do contrato de forward que, em vez de eu entregar o ativo, eu entrego o valor do ativo na maturidade. É uma pequena variação. Então, no nosso exemplo da soja, em vez de eu entregar a soja, eu entrego o valor da soja na data da maturidade. Tá? Isso é uma variação do contrato de forward. Alguma dúvida até agora? Bom, basicamente tem dois tipos de contrato. Tá? Tem o que a gente chama de posição long. O que quer dizer uma posição long? Quer dizer que eu tenho a obrigação de comprar o ativo na maturidade. Tá? E é importante frisar a obrigação. Quando você tem um contrato de forward, você vai ter que fazer aquele pagamento para a contraparte. Se você não fizer um pagamento, isso é considerado default, isso é considerado... ele pode entrar na justiça para cobrar esse valor. Calote, né? Então a gente tem a posição long, também tem posição short. O que quer dizer? Isso são os termos de mercado, né? O mercado usa essa terminologia. A posição short quer dizer que na maturidade eu tenho a obrigação de vender aquele ativo. Então, no nosso exemplo da soja, a gente está numa posição short. Tá? Daqui a 4 meses eu vou vender soja para o chinês. Lá. Aqui é basicamente um gráfico. O que acontece? O contrato de forward ele foi criado principalmente para proteção. Tá? Mas o que seria o seu lucro com o contrato de forward? Tá? Vamos assumindo que eu entrei no contrato de forward, eu estou long aqui na minha posição, isso significa que eu tenho a obrigação de comprar o ativo. Tá? Na data de maturidade, qual vai ser o meu resultado financeiro? Tá? Então, é basicamente uma reta, tá? Em que ela cruza o eixo X no valor de F. Então, aqui Y é o meu lucro, tá? X aqui, no nosso caso, seria o preço da soja. Tá? Então, conforme o preço da soja vai subindo, eu ganho dinheiro. Então, aqui é um contrato que eu tenho a obrigação de comprar. Se eu comprar por F e o preço da soja no mercado tiver a 2F, o que eu posso fazer? Comprei por F, no mesmo segundo que eu estou com a soja, eu vendo a 2F. Tá? Então, eu faço lucro. Então, basicamente, é uma reta. O lucro da operação é uma reta. Depende somente do preço do ativo na maturidade e o preço que foi acordado entre as contrapartes. E, analogamente, se a gente tiver uma posição short, o gráfico é invertido. Né? Conforme o preço da soja vai subindo, o meu lucro vai caindo. Tá? E aí o que acontece? Aí você vai falar, por que diabos eu vou entrar num contrato de forward? Né? Eu espero chegar naquele momento e vendo no preço. O contrato de forward serve para tirar incerteza. Tá? Você vai ter lucro ou prejuízo com o contrato de forward e, em contrapartida, você tirou a sua incerteza da operação. Hoje, eu consigo saber o preço que eu vou vender daqui a 4 meses. Então, essa é a contrapartida. Se o preço subiu, eu vou perder dinheiro. Se o preço caiu, eu ganho dinheiro, mas, entre aspas, né? No final, é sempre o mesmo preço e eu tiro o mesmo preço que eu vou receber. O mesmo valor. Esse preço fixo que vocês estimam, você chega com o valor baseado nos dados que você tem e o vendedor chega com os dados que ele tem e chega numa média, é isso? Eu vou explicar como a gente chega no valor justo para F, né? O valor justo para um contrato de forward. Tá? No primeiro momento eu vou dar uma sugestão e aí a gente vai ver se essa sugestão faz sentido. O contrato de forward, eu te dei o exemplo de soja, mas existem contratos de forwards para qualquer tipo de ativo. Então, na verdade, eu dei o exemplo de soja e de dólar, né? 2 tipos diferentes de ativo, um commodities e um câmbio. Agora a gente está falando de outro exemplo aqui, falando de índice Bovespa. Tá? É um índice do mercado de ações. Então, o contrato de forward ele abrange qualquer tipo de ativo do mercado, não é um tipo específico. Então, aqui um exemplo. Tá?
vamos supor que eu tenho um contrato de forward de índice Bovespa. Tá? Supondo que o índice valesse 76.350 pontos, e aí eu também estou assumindo que cada ponto vale R$1, então o índice Bovespa hoje valeria R$76.350. Esse valor está desatualizado porque eu fiz a apresentação alguns dias atrás, não é esse valor exatamente, tá? Mas supondo que seja. Então a T é a data de hoje, então a gente vai fechar um contrato para daqui a um ano. Tá? Então a maturidade daqui a um ano vai ser 30 de agosto de 2019. Qual o preço que eu vou estabelecer para esse contrato de forward? Então minha sugestão é a seguinte: eu vou pegar o preço hoje, tá? S de Tzinho ali, tá? E vou multiplicar pela taxa de juros do período. Tá? Então 1 mais R é a taxa de juros do período. Isso vai me dar um preço. Tá? Supondo que a taxa de juros da economia está em 6%, que é mais ou menos isso, né? Isso dá R$80.931. Então esse seria o preço que eu cobraria de um contrato de forward. Por quê? Por que esse preço? Então, mercado financeiro, a precificação é sempre baseada numa coisa que a gente chama de não arbitragem. O que é não arbitragem? Uma arbitragem basicamente é quando eu consigo fazer uma operação ou um conjunto de operações em que eu não tenho risco nenhum e mesmo assim eu tenho um lucro garantido. Tá? Então isso é o sonho de todo mundo. Não tenho nenhum risco e eu tenho um lucro garantido. Então existem situações de mercado que isso acontece. Sempre que isso acontece, os participantes veem isso e começam a fazer essas operações. E o próprio participante vai movendo o preço dos ativos envolvidos de tal forma que a arbitragem desapareça. Tá? De tal forma que a operação passe a não dar mais lucro. Então, toda a teoria de precificação do mercado de derivativos, do mercado financeiro, é baseada aqui. Sempre que há uma arbitragem, ela vai ser fechada, ela vai ser invalidada ou fechada rapidamente. Então, a gente tem que partir do princípio que não há arbitragem. Então, todo o preço vai ser baseado em não arbitragem. Então, a gente vai calcular um preço em que não tem como nenhuma contraparte ter lucro sem risco. Tudo bem? Tá bom. Eu dei uma sugestão em que o preço do contrato de Ford era igual ao preço atual multiplicado pela taxa de juros do período. Se fosse diferente, tá? Supondo que o preço seja maior do que esse valor, o que vai acontecer? O que eu poderia fazer? Tá? Eu poderia pegar o valor do índice Bovespa emprestado, tá? Eu poderia pegar R$76.000, R$76.350 emprestado, tá? Vou no banco, vou no Itaú, Santander, Bradesco, pego o dinheiro emprestado, vou ter que pagar juros por esse dinheiro, tudo bem, tá? Peguei esse dinheiro emprestado, vou na bolsa de valores e compro índice Bovespa, tá? Compro IBOV. Faço uma outra operação. Agora eu faço um contrato de forward, tá? Um contrato de forward em que eu vou ficar short, tá? Então isso é um contrato que eu tenho a obrigação de vender índice Bovespa no futuro, tá? Qual vai ser o meu resultado na maturidade? Então daqui a um ano, o que vai acontecer? Eu sou obrigado a entregar o índice Bovespa para a contraparte que eu fechei o contrato de forward, tá bom? Eu vou receber o preço acordado no contrato de forward e aí eu tenho que pagar o meu empréstimo. Tudo bem? Então aqui eu entrego o índice que eu comprei aqui. Aqui eu entrego para a contraparte do contrato de forward, eu recebo o valor que foi definido no contrato de forward e aqui eu pago o empréstimo que eu tomei aqui. Se F for maior que isso, eu ganho dinheiro. Concordam? Certo? Então, se F for maior que isso, quer dizer, eu ganhei mais dinheiro do que os juros que eu paguei no empréstimo. Eu tenho algum risco aqui?
Não. Por que eu não tenho risco? Independente do valor do IBOV, independente do valor do índice Bovespa na data de maturidade, meu lucro é sempre o mesmo. Certo? Sempre F menos isso. Sempre. F não depende do valor do IBOV na maturidade e o meu empréstimo não depende do valor do IBOV na maturidade. Então, sem risco nenhum, eu auferi lucro. Tá? Se isso fosse possível, eu faço essa operação infinitamente. Tá? E eu fico bilionário. Então, quer dizer que, se a contraparte também sabe disso, ela não vai querer fechar um acordo em que F é maior que o preço multiplicado pelos juros. Isso daqui é uma simplificação. Tá? Na verdade, no mundo real, o modelo é um pouquinho mais complexo, mas é para entender como é que funciona mais ou menos. Agora, se fosse o contrário, tá? Se F fosse menor que o valor do IBOV e os juros do período, tá? O que eu faria? Primeira coisa, vender a descoberto índice Bovespa. O que é vender a descoberto? A Bolsa de Valores, qualquer Bolsa de Valores no mundo, não é só a Bolsa de Valores brasileira, ela permite você vender um ativo que você não tem. É um pouco confuso a priori, mas é basicamente você fica devendo um ativo para alguém, em algum momento você vai ter que fazer uma operação inversa para ficar com a sua posição zerada. Estou usando alguns termos de mercado, mas... Então, o que eu faço? Você pode vender a descoberto índice Bovespa, isso quer dizer o quê? Eu fico com um saldo negativo de índice Bovespa, eu fico devendo um índice Bovespa para alguém, e a pessoa me paga. Então, eu levanto o dinheiro. Tá? A pessoa vai me pagar R$ 76.350. Então, eu fico devendo um IBOV na minha conta, e aí eu fico positivo em R$ 76.350. Bem, agora eu estou com dinheiro. Então a gente sabe que dinheiro parado não pode acontecer. A gente perde dinheiro, né? Colocar dinheiro debaixo do colchão, a gente perde dinheiro. Então o que a gente faz? Pega esse dinheiro, investe em alguma coisa que vai pagar juros. Tá? Aí tem várias opções. Ou, sei lá, um Bradesco e compra um CDB. Vai pagar 100% do CDI, sei lá, alguma coisa assim. Tudo bem, eu vou investir o dinheiro, eu vou receber juros. Aí o que eu faço? Entro num contrato de forward, um contrato long, tá? Então eu vou ter a obrigação de comprar índice Bovespa daqui a um ano. Tudo bem, qual vai ser meu resultado? Então, na maturidade, então, daqui a um ano, eu vou receber o IBOV do contrato forward, né? Eu tinha a obrigação de comprar, eu vou comprar, né? Então eu recebo um IBOV, tá? Vou ter que pagar também, né? Por esse contrato, pelo IBOV, valor F, né? Que foi definido, tá? E aí eu tenho o dinheiro da minha aplicação financeira, tá? Quanto que eu tenho? Eu tenho valor inicial com juros. Tudo bem? Se F for menor que o valor mais os juros, eu ganho dinheiro. Sem risco nenhum. É análogo à situação anterior. Então, isso é uma arbitragem, né? Não tenho risco e tenho um lucro garantido. No caso anterior, também era uma arbitragem. Não tinha risco nenhum, lucro garantido. E aí, como eu falei para vocês, toda precificação é baseada que não existe arbitragem no mercado. Por quê? Faço isso infinito e fico bilionário. Então seria muito fácil, né? Todo mundo seria bilionário no mundo. Então, por não arbitragem, a F não pode ser nem menor, nem maior do que o valor atual acruado de juros, né? Vou usar outro termo do mercado, acruado, né? A gente chama acruar juros. Logo, o preço tem que ser igual ao valor atual com os juros do período. Tá? Esse é o preço que a gente chama de preço justo de um contrato de forward. Tá? Isso daqui é uma informação pública, tá? Ninguém tem uma informação privilegiada para fazer esses cálculos, então eu sei qual é o preço justo, a contraparte sabe qual é o preço justo, então é fácil fechar um contrato de forward.
ambos vão chegar no mesmo preço e a gente fecha esse contrato. Então, isso é um exemplo de modelo de precificação. O mundo real é um pouco mais complexo. Vender a descoberto tem custos, então tem vários detalhezinhos que você tem que considerar. Isso daqui é uma simplificação. Mas, basicamente, é assim que funciona um modelo de Ford, tá? A precificação do modelo de Ford. Existem contratos mais complexos, esse talvez seja um dos contratos mais simples que a gente tem no mercado. Um outro tipo de contrato que é bem parecido são as opções. Ele é um pouquinho, ele tem um detalhe a mais que faz toda a diferença. Tá? Opção. O que é uma opção? A opção, ela te dá um direito. Forward contract te dá uma obrigação. Essa é a diferença. Tá? Então, também existem termos de mercado, né? No contrato de Ford a gente fala que fica long e que fica short. Nas opções também tem isso, mas tem uma opção que te dá direito de compra de um ativo, o mercado chama de uma call option. Tá? Essa é a nomenclatura do mercado. Então, o que é uma call option? É um contrato que te dá direito de comprar um determinado ativo no futuro. Eles têm as mesmas características, tem uma maturidade fixa, tá? No momento que eu entro no contrato eu já sei qual vai ser a data do futuro. E também tem um preço pré-determinado. Tá? Então eu tenho o direito de comprar um ativo a um determinado preço no futuro. Qual vai ser o resultado da sua operação? É um pouquinho diferente do contrato de Ford. Tá? Então, na maturidade, o que vai acontecer? O payoff aqui seria o seu resultado, o seu lucro. Né? Vai depender de quanto o valor daquele ativo vai estar. Tá? Se eu tenho o direito de comprar um ativo por um valor K, se o valor de mercado desse ativo na maturidade for menor que K, na verdade, meu direito não quer dizer nada. Se o valor de mercado é 10, tá? E eu tenho o direito de comprar o ativo por 20, eu não vou comprar por 20, eu compro por 10. Então, o meu contrato perde valor. Tá? Então, o resultado do contrato é zero. Esse contrato não vale nada. Eu tenho o direito de comprar um ativo mais caro do que ele está no mercado atualmente, não serve para nada esse direito. É diferente do contrato de Ford. Ford, você teria a obrigação de comprar esse ativo por esse preço. Entendeu? Aí ele tem um valor. Esse valor seria negativo, você teria uma perda. Na opção, não. Na opção, você simplesmente não ganha nada. E se o ativo estiver num preço mais alto que K, aí sim, aí o meu lucro seria o preço atual do ativo menos o valor que eu fixei no contrato, tá? Que a gente chama de strike. Então esse é o gráfico do lucro de uma opção. É um pouquinho diferente do Ford. No Ford aqui a reta continua. Tá? Para a opção, a gente está sempre limitado a zero. Analogamente, tá? A gente tem o que a gente chama de put option. Tá? Uma put option, ela te dá o direito de vender um ativo numa data futura. Tá? Então é bem parecido com a call option, mas em vez de eu ter o direito de comprar esse ativo na data futura, eu tenho o direito de vender o ativo na data futura. Aí o payoff é bem parecido. A diferença é se o preço atual for maior que o meu strike, né, que o valor definido no contrato, aí a opção perde de valor. Não faz sentido eu vender por um preço mais barato. Eu vendo ao mercado e ganho mais dinheiro. E aí o meu lucro, tá? Se o preço caiu, né, vamos supor o preço atual é 10, e eu tenho direito a vender por 20, obviamente eu vou vender por 20, não vou vender por 10. Então eu tenho um lucro na operação. E aí o gráfico, então lembrando o gráfico do Ford, continuava aqui uma linha reta, da opção limitada a zero, tá? Também tem um limite de... Aqui tem um limite de ganho, né?
que é basicamente o seu strike. Né? Então, o seu ativo pode ir no mínimo a zero, não existe preço negativo para ativo. Então, você, no máximo, nesse caso, considerando um strike de 50, com uma put, no máximo você vai ganhar 50 se o ativo valer zero. Tá? Se o ativo valer zero, eu tenho o direito de vender o ativo por 50, tudo bem, eu vendo por 50. Como é precificado uma opção? A opção, um contrato de forward é bem simples, né? Então, a gente fez lá por não arbitragem, conseguiu chegar rapidamente no preço justo. A opção é mais complicada. Por quê? Eu não tenho uma obrigação, eu tenho uma opção. E aí, você vai ou não vai exercer essa opção? A gente usa o termo exercer a opção. Eu vou realmente comprar esse ativo ou realmente vender? Isso vai depender de determinados fatores. Eu não sei qual vai ser o preço futuro do ativo. Como é que eu vou dar um preço justo para ele atualmente? Como é que eu vou dar um preço justo para uma opção hoje? Então, em 1973, dois economistas, dois estudiosos, trabalhavam no mercado financeiro. O primeiro chamava Fisher Black, o segundo chamava Myron Scholes. Eles estudavam o mercado financeiro, estudavam o mercado de opções especificamente, e naquela época não tinha um modelo para saber o preço justo de uma opção. Então eles fizeram vários estudos, tá? E chegaram num modelo matemático que te dá o valor justo para uma opção. Tá? Aqui a gente tem a equação diferencial parcial de Black and Scholes, talvez a equação mais famosa do mercado financeiro, tá? Há uns 40 anos atrás. Ela se baseia em diversos assumptions, se baseia que você consegue se proteger de maneira contínua, que você tem um ativo livre de risco no mercado, tem várias... ela toma vários assumptions e ela se mostra ela tem se mostrado com valores muito próximos do que realmente os preços que são que aparecem no mercado. Tá? Basicamente, essa é uma equação genérica para qualquer tipo de derivativo que dependa de um único ativo. Tá? O modo de você usar essa equação você vai adicionar restrições em alguns na variação de alguns pontos, tá? Então aqui o V é a função que determina o preço do derivativo, tá? E é tempo, temos o desvio padrão e R a taxa de juros, tá? Você adicionando as restrições a essa equação, você consegue resolvê-la, chegar numa equação, e essa equação é que vai te dar o preço. Tá? Eu não coloquei o preço a equação específica para opções também, porque também tem vários fatores que não teria como discutir agora, mas ela é baseada nessa equação diferencial parcial, e é super famosa, inclusive eles ganharam o prêmio Nobel de Economia. Quem ganhou o prêmio Nobel, na verdade, foi o Black e mais um outro cientista, que é o Robert Merton. Scholes estava morto na época, na verdade o Nobel foi em 97, muitos anos depois de eles terem publicado o paper que descreveu todo esse modelo. Esse modelo é usado largamente no mercado, com alguns ajustes, tá? Então, eles tinham alguns pressupostos para utilizar o modelo. Um deles é que o desvio padrão é constante. No mercado, o desvio padrão, que a gente observa, o desvio padrão na verdade não é constante. Então, há alguns ajustes feitos no modelo para utilizar no mundo real, mas é muito próximo do original.
muito próximo. Isso é usado todo dia, todo banco usa essa equação. Alguma dúvida? Bom, tudo bem. Então eu vou falar um pouco agora de strats, o que strats faz e por quê, por que a gente está aqui. Tudo bem, então esses exemplos que eu dei de contrato de forward, de opções, então strats que é responsável por esses modelos dentro do banco. Tudo bem? Além disso, por que strats tem conseguido cada vez mais importância dentro do banco? Então, evitar erros, tá? Então, ter mais rigor matemático, mais rigor quantitativo. Então, cada vez mais os bancos querem evitar erros, querem ter certeza que os modelos são corretos, então investe-se bastante na área. Tá? Automação, então, como eu falei, cada vez menos humanos fazendo operações no mercado financeiro, cada vez mais as máquinas que fazem essas operações. Muita questão regulatória, principalmente depois da crise, né? Então, o mercado americano adicionou várias regras no mercado financeiro. Muitas vezes essas regras envolvem os modelos quantitativos, envolvem o trabalho de strats. E uma área que está crescendo bastante atualmente é data analysis, machine learning. Então, tudo bem, o Goldman Sachs tem milhões de informações, operações, então como é que a gente pode fazer uma análise dessas informações e tomar alguma decisão, ver alguma tendência de mercado. Então, cada vez mais Goldman e todos os outros bancos têm investido em áreas similares à área de strats. Especificamente no Goldman Sachs, atualmente a gente tem 1.900 funcionários no time de strats. Tá? Goldman Sachs tem 35 mil funcionários no mundo. Então, no mundo tem 1.900 strats. Tá? A maioria deles está nos Estados Unidos, tem mais ou menos 700 strats lá nos Estados Unidos. No Brasil ainda é um time pequeno, temos 9 strats aqui no Brasil, mas também estamos investindo aqui no Brasil, queremos crescer o time, assim como lá fora está crescendo bastante. Strats é um sinônimo de quant? É um sinônimo de quant. O Goldman dá esse nome de strategist, e aí ficou abreviado strats. Outros bancos acabam chamando de quant, mas é basicamente o mesmo trabalho. Talvez a única diferença do Goldman, o time de strats com relação ao time de quant tradicional dos outros bancos, é que normalmente os outros bancos, o time de quant fica muito mais focado no modelo matemático. Enquanto na Goldman, o strats não foca só no desenvolvimento matemático, mas também a implementação do sistema. Botar em produção. Exatamente. Então, qual é o background de um strats? É basicamente alguém que conhece matemática e conhece programação. Então, ambas habilidades são utilizadas e são exigidas de um profissional de strats. Obviamente, a gente não procura um especialista em matemática e em programação ao mesmo tempo. Então, não precisa ser PhD em matemática e PhD em computação. Existe o background, o perfil do funcionário que trabalha em strats é super variado. Então, tem gente formada em física, gente formada em toda e qualquer engenharia, gente formada em matemática, gente formada em computação, tem até médico. Então, aí vai depender também do... O cara se formou em médico, gostava de matemática, gostava de programação, mudou de área, acontece. Não existe uma exigência de formação. Existe só uma exigência de conhecimento, desde que você conheça programação e matemática. Esse é o perfil que a gente procura. Atualmente temos 1.900 strats, e aí nos últimos anos esse time tem crescido a uma média de 14% ao ano. Então há realmente um investimento para crescer o time. Na verdade, no ano passado cresceu mais do que 14%, na verdade essa média tem aumentado. Então é um foco muito grande do banco, principalmente porque desde a crise houve muito foco em
quanto os bancos cobram dos clientes e coisas desse tipo. Como é que você faz para cobrar menos dos clientes, tá? Ter uma operação mais atrativa? Você tem que automatizar. Automatizando, você diminui o seu custo operacional. Tá? Então, Strategy está totalmente relacionado com isso. Então, é um investimento, na verdade, todos os bancos investem estão investindo nisso para sobreviver, praticamente. Foi uma mudança de como o mercado funciona. Então, a tendência realmente é da área só crescer. Tá bom, o que a gente faz no dia a dia? Né? Além da matemática. Bom, e aí é um adendo, né? Existe matemática, a gente deu um exemplo de modelo de precificação. No mercado, o que acontece? Existem modelos já meio que padronizados em que os clientes já adotam para suas operações. Então, não faz parte do dia a dia criar um modelo do zero. Tá? Então, eu não chego lá hoje e vou falar, vou inventar um modelo que vai dar o preço da banana caso o sol se ponha às 6 da tarde. Então, isso não existe. Vai existir quando o cliente tiver alguma demanda específica e os modelos que já existem não consiga dar o resultado para esse cliente. Aí sim há um desenvolvimento de modelo matemático do zero, mas não é o que acontece no dia a dia. Quando você diz programação, você diz alguma linguagem específica? Sim, no Goldman Sachs especificamente, a gente tem uma linguagem própria, uma linguagem proprietária de programação, ela é chamada Slang, é uma linguagem simples. Na verdade, o Goldman criou essa linguagem uns 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, tá? Ela foi criada com o seguinte propósito, que era uma linguagem em que uma pessoa que não é formada em computação consiga programar. Tá? Então, é uma linguagem simples para físicos, matemáticos, engenheiros navais, médicos consigam programar. Tá? Então, a linguagem é relativamente simples. Obviamente, existem modelos complexos, então, mesmo a linguagem sendo simples, se o modelo for complexo, a programação acaba sendo complexa. Mas então não existe uma exigência, o candidato precisa saber Java? Não. O candidato precisa saber, sei lá, C? Não. Ele precisa saber programar, precisa saber uma linguagem específica. E aí, alguns exemplos do que a gente pode fazer, fazer alguma análise do setor de aeronaves ou alguma otimização aqui tem vários termos de mercado, né? Otimização do portfólio de proteção de empréstimos, ou análise regulatória, ou estruturação de capital de uma empresa. Então, são várias análises que o time de Strategy faz. Obviamente, além das análises, também tem manutenção do que já existe. Manutenção dos modelos, manutenção dos sistemas. Também o dia a dia não é só análise. Aqui é um pouco das diferentes áreas que a gente tem dentro de Strategy. Tá? Então, a gente tem uma área chamada Sales and Fundamental Strategists, que é basicamente análises focadas para clientes. Então, como o mercado está, quais são as melhores oportunidades do mercado, o que o cliente pode fazer, ou uma análise da própria carteira do cliente. Então, é uma área mais focada para o cliente. Análises para o cliente. Tem o que a gente chama de Quant and Desk Strats, que é mais um perfil quantitativo. Então, esses caras que acabam mais mexendo com modelos de precificação, risco, seria essa área. Big Data, então análise de dados. Então, todos os dados que o Goldman tem, dados dos clientes. Então, analisar isso, como chegar em alguma conclusão, como chegar em alguma informação baseada nos dados. E também tem o que a gente chama de Core Algo Strats. Esses são os caras responsáveis pelos algoritmos que operam no mercado. Então, os algoritmos que conectam
na Bovespa, e aí compram ação, vendem ação, compram... Então, a tomada de decisão do algoritmo é responsabilidade do Stratis. Então, é esse time que cuida. No Brasil, o que a gente tem? A gente só tem Quant e Desk Stratis. Tá? Já chegou-se a ter um Sales Stratis, mas atualmente a gente só tem Quant e Desk Stratis. Aqui é um time pequeno e só fica em Nova York. Por questões de eficiência, acaba que é bem centralizado em Nova York. Big Data Strategy é um time novo, tem em alguns lugares do mundo, mas ainda não é um time tão grande, a gente ainda não tem no Brasil. Bom, onde um possível candidato pode se encaixar dentro desses times. Então, por exemplo, matemática aplicada ali é um curso que você consegue se encaixar em diferentes áreas de strats. Basicamente, Desk Strategies é um que é bem genérico, né? Então, você tem perfis bem diferentes trabalhando com Desk Strats. E aí é um pouco do que dependendo do perfil, o que normalmente se encaixa, tá? Então, esse é o que normalmente acontece, mas não necessariamente é o que vai acontecer. E aí, falando especificamente das oportunidades que o Goldman tem. Goldman fica em São Paulo, tá? Escritório lá de São Paulo. A gente tem mais ou menos uns 300 funcionários aqui em São Paulo, no total, né? O time de stress tem 9 pessoas. A gente tem vagas de estágio e tem vagas de funcionário CLT. Estágio, como é que estágio funciona? Estágio é 6 horas por dia, horário é flexível, tá? Pode chegar em qualquer horário do dia, não necessariamente precisa ser feito 5 dias por semana, a gente pede pelo menos 3 dias por semana, tá? Flexível, horário flexível, estou em semana de prova, não posso ir a semana inteira, tudo bem, não tem problema, a gente leva isso em consideração. Estágio é no máximo 2 anos, tá? Tudo bem, aí eu estagiei. Se eu for contratado, o que acontece? Para quem passou por estágio, existe um programa especial, tá? Chamado New Analyst. Nesse programa, a pessoa que foi contratada, ela vai receber um treinamento. Esse treinamento é feito em Nova York. Então, a pessoa fica 1 mês em Nova York, com todos os recém-contratados da empresa, mundialmente. Vamos lá, 300 pessoas, não sei exatamente os números. E aí treinamentos dos mais diversos, treinamentos de como o banco funciona, economia, derivativos, tudo quanto é treinamento. E aí você vai conhecer as pessoas mais sérias da empresa, presidente, todos os líderes da empresa. Então é um treinamento muito legal. O treinamento ele é em julho, tá? Então recentemente foram 3 pessoas de strats que eram estagiários e foram contratados, foram lá para Nova York e tiveram esse treinamento aí de 1 mês. Então é um treinamento muito legal. Quem entra como funcionário aí não tem esse treinamento, tá? E aí funcionário, como é que funciona? Tem que estar formado, então seria mais para quem vai se formar esse ano, tá? O processo seletivo é um pouco demorado, então dá tempo de se formar. Quem vai se formar no final do ano não precisa se preocupar, não estou formado ainda. Então, o processo seletivo é um pouquinho demorado. É uma empresa americana bem grande, então o processo seletivo é um pouco burocrático. Como funciona esse processo? Ele envolve prova, tá? Então, são 2 provas, uma prova de matemática. O que cai nessa prova de matemática? No Canadá de integral, no Canadá de derivada, é simplesmente matéria de ensino médio. Tá? E é o que mais a gente exclui, gente. Então, cai trigonometria, estatística e probabilidade. Ensino médio. Tá? A maioria vai mal.
E outra prova de programação. Tá? Essa prova de programação não tem uma linguagem específica, é uma prova que envolve algoritmos genéricos, tá? E cai um pouco de orientação a objeto e banco de dados. É isso que é a prova de programação. Depois da prova, entrevistas. Então, tem 2 a 3 rounds de entrevistas, tá? Normalmente, as primeiras entrevistas do pessoal aqui do Brasil, então, time de Stress do Brasil, a entrevista para vocês. O que é essa entrevista? É dinâmica de grupo? Não. A entrevista é técnica, tá? A gente está procurando perfil técnico. Então, a gente vai fazer pergunta técnica na entrevista. Pergunta, o que é pergunta técnica? Essa pergunta é parecida com a prova. Pergunta de estatística e probabilidade e pergunta relacionada à computação. Então, algoritmos de busca, algoritmos de sorte, estrutura de dados. Essas são as coisas que caem na entrevista de stress. Tá? Sempre técnica. Então, tem entrevistas com o pessoal do Brasil e entrevistas com o pessoal de fora. Então, normalmente, o pessoal de Nova York. É exigido inglês, tá? É uma empresa americana, o time de stress no Brasil é pequeno. A interação com o pessoal, principalmente de Nova York, é diária, tá? Então, não tem um dia que eu não ligue para alguém em Nova York e fale inglês. Então, é exigido falar inglês, tá? Precisa ter um inglês perfeito, sem sotaque? Não, tá? O que acontece é você tem que se fazer entender e você tem que entender as pessoas, tá? Tem sotaque? Não tem problema. Eu tenho um sotaque terrível e estou lá. Então, não precisa ter um inglês perfeito. Mas tem que conseguir se comunicar. Então, tem essa entrevista com normalmente o pessoal de Nova York. Temos interação também com o pessoal de Londres, tem um escritório grande lá, e às vezes também com o pessoal da Ásia. O time do Brasil, ele acaba focando bastante em projetos globais. O mercado brasileiro não é tão grande, tá? O mercado americano é infinitamente maior. Então, o mercado americano demanda muito mais de stress do que o mercado brasileiro. Então, a gente conseguiu crescer o time localmente, atendendo outros mercados. Então, o foco do time aqui no Brasil acaba sendo mais projetos globais. E aí também acaba dando a possibilidade do funcionário de ter interação com o mundo inteiro, que é uma experiência sensacional. Goldman Sachs também tem uma política que a gente chama de mobility. O que é mobility? Possibilidade de trabalhar em outro país. Tá? O Goldman Sachs ele incentiva, tá, funcionários a ir para outro país. Então, muita gente vai para os Estados Unidos, vai para Londres, para a Índia, para onde quiser ir. Então, existe a possibilidade de trabalhar em outro escritório. Como é que funciona isso? Eu vou já aplicar para uma vaga em Nova York? Dificilmente isso acontece. Não pela uma questão do Goldman, mas por uma questão da imigração americana. É um processo chato e é difícil você já conseguir o seu primeiro emprego lá. Então, o que é o natural entra-se no Brasil e se você realmente tiver interesse de trabalhar em algum outro escritório, aí normalmente a pessoa fica 2 anos no mínimo, tá? Para aí depois aplicar para uma vaga lá fora. E aí também não é garantido, vai depender da disponibilidade da vaga, vai depender da sua performance, aí você vai passar por outro processo seletivo para ir para trabalhar para fora. É super comum, tá? Pessoal que tem vontade, quem tem vontade e está performando bem, vai. Vários brasileiros trabalhando em todos os lugares do mundo que foram do programa de mobility. Bom, mais ou menos isso a oportunidade de Goldman tem. Alguém tem alguma pergunta especificamente sobre isso? Vocês têm summer estágio nas férias aí? Tem programa de estágio nas férias. É um programa novo. Lá nos Estados Unidos, esse é o programa padrão de estágio. Aqui, como existe uma legislação específica para estágio e você consegue estagiar durante a faculdade, normalmente acaba se estagiando enquanto você vai fazendo aulas.
existem estagiários também da Unicamp. Então, eu entendo que o curso é diurno e que às vezes fica um pouco difícil de conciliar, mas é possível. Como o horário é flexível, dá para conciliar. Mas também existe um programa de summer. Ele, que eu me lembro, é 3 meses. Só que aí não é um programa de 6 horas. Na verdade, você é contratado como um terceiro. Tá? E aí, só que aí com um prazo definido de, não me lembro se é 3 ou 4 meses. E aí, depois disso, você é desligado e aí tem a possibilidade de ser contratado depois que você se gradua. Existe também essa possibilidade. Na verdade, atualmente, a maioria dos estagiários do time de Strats são do ITA. Estou tentando mudar isso, eu sou da Unicamp, estou tentando puxar o pessoal da Unicamp. Então, ITA também tem a questão da distância e mesmo assim o pessoal consegue estagiar. Então, eu sei que é chato, mas mesmo assim dá para conciliar pelo horário ser flexível, essas coisas. Mais alguma dúvida? No caso do estágio de férias, para o deslocamento de São Paulo, seria por nossa conta? Como que seria? Eu não tenho detalhes disso daí especificamente. Eu precisaria conversar com o RH. Eu não sei. A última pessoa que fez o Summer, ela era do Rio de Janeiro. Então ela não ia todo dia. Ela ficou, acho que ela alugou um apartamento em São Paulo. Mas eu teria que ver com o RH se tem algum auxílio. Não sei te dar essa resposta agora. Você disse que a entrevista é técnica e fazer cursos de matemática e programação. Sim. Mas e conhecimento sobre o mercado financeiro mesmo? Não é exigido. Não é exigido nem para estágio, nem para funcionário. A gente tem vaga para funcionário para diversos níveis, né? Júnior, pleno, sênior. Obviamente, para um candidato sênior, talvez isso faça alguma diferença, mas também não é exigido. Tá? Desde que saiba matemática, saiba programar, conhecimento do mercado financeiro você tem. É mais difícil achar gente que saiba matemática e programar. Ao mesmo tempo, é um skill. A maioria das pessoas acaba focando numa área específica. Né? Vira especialista em programação ou vira especialista em matemática. O especialista em matemática não consegue se dar bem na entrevista de programação. Não que a entrevista seja super difícil, né? É diferente de uma vaga numa empresa de tecnologia. Uma empresa de tecnologia vai fazer várias perguntas específicas de linguagem, de banco de dados. A gente não faz esse tipo de pergunta. Né? É pergunta de raciocínio lógico e algoritmos genéricos. Como é que eu ordeno um vetor? Entendeu? Coisas mais ou menos desse tipo. Tá um pouco mais difícil, né? Mas é mais ou menos nessa linha. Bom, na verdade era essa a minha apresentação. Não sei se vocês pegaram o meu cartão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar um e-mail. Caso queiram mandar currículo, também pode me mandar. A gente pede, por favor, mandar em inglês, né? Que é mais fácil. Parte das entrevistas são em inglês, então o entrevistado vai ter que ler seu currículo e em português ele não vai conseguir ler. Bom, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar do Goldman existem pessoas de diversas nacionalidades. Né? Na verdade, na área de Strats, apesar do banco ser americano, acho que na área de Strats o que se menos tem é americano. Inclusive nos Estados Unidos. As pessoas que eu falo nos Estados Unidos, nenhuma é americana. Acaba tendo muito indiano, muito chinês, francês. A França é um polo de formação de matemáticos financeiros. Tem a Polytechnique, que tem um curso específico disso, então tem muita gente de lá. Então é um background bem diferenciado. Então às vezes você vai fazer uma entrevista também com o pessoal com um sotaque diferente. Então aí o sotaque brasileiro não vai fazer diferença nenhuma. Você está falando com um indiano com
super sotaque, você também com sotaque, ele não vai poder te julgar pelo sotaque. Bom, é isso. A aula de derivativos, bom, a aula entre aspas, foi bem simples. O mundo de derivativos tem diversos produtos super complexos. Cálculo estocástico é usado a rodo lá, é muito utilizado. Então, tem complexidade matemática. Quem gosta de matemática é uma área super interessante, mas também exigimos skills de programação, habilidade de programação. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês mandem currículos para a gente, venham trabalhar com a gente vai aumentar o número de funcionários da Unicamp lá. E muito obrigado pela atenção de vocês. Alguém não pegou o cartão, tá? Alguém não pegou o cartão dele? Quer o cartão dele? O cofre já está lá fora, tá, gente? Muito obrigado, Alexandre. Fica à vontade também. E eu queria deixar só um minuto. Qualquer coisa, se alguém quiser falar comigo, eu vou estar aqui fora do cofre dele aí, se quiser particular, pode falar. Todo lugar os caras falam de programação, velho. Pra mim. Peraí, eu acho que É,